Sejam bem-vindos agora à nossa aula de origem da vida. Uma das coisas que você tem que ficar bem atento, gente, quando a gente trabalha sobre a origem da vida, é que isso é questão direta em prova. E que existe muitas discussões sobre esse processo. Tá? As provas podem daqui a pouco fazer uma questão que seja uma questão mais histórica. As provas daqui a pouco podem fazer uma questão onde ela é uma questão com uma discussão mais científica, com algo exatamente mais atual. O que a gente vai fazer novamente? A gente vai organizando, tá? Vamos vendo exatamente em etapas, para que daqui a pouco, quando vocês forem resolver as questões de vocês não tenham nenhum problema aí, óbvio, né? Esse vídeo ajuda muito exatamente a revisar as aulas que nós já tivemos. Na origem da vida, uma das coisas que vocês vão encontrar muito comumente é essa discussão, ó, da tal de uma abiogênese e de uma biogênese. A abiogênese diz o quê? Diz que a vida ela é oriunda de algo não inanimado, de algo não vivo. Ou seja, que a vida ela brota, eles vão colocar muitas vezes isso, que a vida ela surge pelo que a gente chama de geração espontânea. Tá? A abiogênese é exatamente, né, essa gênese, essa origem de algo que não tem vida. Então, não vivo origina do ser vivo. E talvez agora pareça algo meio absurdo para a gente falar assim, gente, como é que eu vou ter um ser vivo brotando do nada agora? Mas antigamente se acreditava. E a gente não tem, né, qualquer pessoa, a gente tem grandes pensadores que acreditam nisso. Eu tenho, por exemplo, Van Helmont, que fez até uma receita de como se produzir ratos. O cara botava um monte de rato, um monte de restos, né, de trapos, de roupa suja num canto da casa, não chegava ali, de repente, ali tinha rato. A gente tem Newton, o cara das leis, imagina. Ah, deixou um baita legado, mas ele acreditava que a vida podia vir do nada. E a gente tem o Newton, tá? Assim, ó, num primeiro momento eles acreditavam que muitas formas de vida podiam brotar por geração espontânea. Daqui a pouco eles falavam que um lagarto vinha da rocha, que um sapo vinha do lodo, que os ratos vinham da sujeira, por exemplo. Tá? A ideia, né, foi até de criar algumas receitas, mas a gente sabe, isso não é uma verdade. A gente não consegue ter, tá, no momento presente, um ser vivo vindo do nada. Então, o que a gente aceita? E por isso é uma discussão antiga, ela tem mais um retrato histórico do que realmente científico. Que é o que? É uma biogênese. Principalmente porque a gente conhece muito hoje em dia a perpetuação do DNA. Então, eu sei que sempre um DNA dá origem ao outro, essa é a nossa grande marca da vida. Tá? E o ser vivo dando origem a outro ser vivo, isso foi um processo que se comprovou, mas que ele foi gradual. Então, dificilmente a tua prova vai perguntar quem são os cientistas, né? Quem é que fez esse experimento, quem é que fez aquilo, eles podem citar eles. Tá? E você só tem que entender o que está acontecendo. Primeiro, um desses primeiros casos que a gente trabalha aqui é Francisco Rende. O que Rende fez? Rende ele ficou muito curioso com essa história de que daqui a pouco ele poderia produzir ratos em casa e ele tentou fazer. Só que não deu certo. Ele tentou fazer, não deu certo, até porque ele ficou a todo momento indo checar para ver se tinha os filhotes de rato naquele restos de pano que ele colocou no canto ali e tal, né? E ele, em outro momento da casa dele, num galpão, numa zona mais afastada, ele acha, né, uns sacos de milho e ele vê filhotes de rato. Só que ele se dá conta que o saco de milho que estava ali estava roído e que o roedor, quando nasceu, não tinha dente. Ele pensou, é óbvio que o rato não pode ter brotado aqui. O que aconteceu? Uma ratazana teve os filhotes aqui, e muita gente perguntou, né, quando ele tentou falar isso para todo mundo, tá, mas onde é que estava a ratazana? Ele disse, ela fugiu porque ela percebeu o movimento. E ele, para provar, ele pega e faz um experimento que é super simples. Ele pega 2 frascos. Nos 2 ele coloca carne. Eles acreditavam que da carne, em putrefação da carne, em decomposição, podia surgir o quê? Podia surgir daqui a pouco larvas, que a larva brotava por geração espontânea. Ele bota a carne, que tem que ter larva, só que como ele fecha com gases e a outra ele deixa aberta. O que aconteceu? Aonde fechou, não teve a larva. Aonde estava aberto, teve acesso das moscas, que são seres vivos, que fizeram, enfim, a postura dos seus ovos. E ele chama a comunidade científica da época, não sei como é que eles chamavam isso exatamente, e ele explica isso aqui, olha, não existe, a vida não vai brotar do nada. E sabe que por muito pouco ele não virou o cara que teria derrubado essa história de abiogênese. A questão é que no frasco que ficou fechado realmente não teve larvas, mas o que começou a aparecer ali? Começou a aparecer o desenvolvimento de algo que crescia, que eles nem sabiam o que era. Certamente um fungo, né, um decompositor,
Mas eles falaram, olha, isso aí está se desenvolvendo, isso está crescendo. E aí começou a se questionar, não é toda forma de vida que vem do nada, talvez algumas formas mais simples. E a gente, enfim, né, era um defensor, mas nunca teve, enfim, a comprovação de uma biogênese. Passou um tempo, uns 100 anos mais ou menos, e a gente tem Lázaro Spallanzani. Eles já tinham desenvolvido microscopia, eles já tinham desenvolvido a capacidade de enxergar organismos, seres vivos que a gente não consegue enxergar sem o auxílio de um microscópio, sem o auxílio de uma lente. E eles até usavam um termo que não se usa mais tanto, eles falavam dos micróbios. Então assim, o que eu tenho? Lázaro Spallanzani, ele diz que no ar tem esses micróbios, que a gente teria essa contaminação dessa vida microbiana. E ele pega 2 frascos e coloca caldo nutritivo dentro do frasco. No frasco que fica aberto, tu tem o desenvolvimento depois de fervido, aquilo resfria, entra, enfim, tem contaminação com a atmosfera e, consequentemente, a gente tem corpos microbianos que eles enxergavam ali, sei lá, em microscopia. No que ele ferveu e deixou fechado, isso não aconteceu. E ele disse o quê, Exatamente isso, olha, a gente tem seres por todos os lados, micróbios. Quando eu fervi e eu acabei com as formas de vida que tinham ali e eu não deixei acesso com a atmosfera, que é onde também tem vida, a vida não vai brotar por geração espontânea, a vida não pode vir do nada. E ele também, está totalmente certo. Qual é o problema? Os caras argumentam dizendo que quando ele fechou, ele não colocou, ele não deixou disponível o quê? O oxigênio. E eles não conheciam exatamente os organismos anaeróbicos que podem ver em condições sem oxigênio. Mas ele também, enfim, não conseguiu ter essa comprovação, porque ele olhou e pensou, realmente, o oxigênio, esse princípio vital não tem, não consegui fazer o experimento direito. Passam uns 100 anos, mais ou menos, e a gente tem, aqui, eu esqueci de botar, que é Louis Pasteur. E ele recebe muito, enfim, a marca, o título, ele é o cara da biogênese. Mas lembra, é uma coisa, um processo contínuo. O que ele fez? Ele simplesmente pegou um caldo nutritivo, ferveu e falou, aqui não tem vida, porque eu fervi, eu matei todas as formas de vida que tem ali. Só que na saída desse frasco, que ele era um pescocinho torcido, que ele chamou de frasco do pescoço de cisne, ele tinha uma dobra que era aberta. Ou seja, entrava oxigênio agora, diferente do que Spallanzani fez. E o pessoal olhou para ele e disse, olha, e agora? Ele disse, agora o caldo está estéril e tem oxigênio. Por que não tem vida? Porque não tem acesso a ser vivo. Ele diz, o corpo microbiano não consegue acompanhar a curva do frasco, eles ficam sedimentados na curva inferior. E o pessoal meio que tenta desconversar e fala, não, de repente tu ferveu demais, quando tu ferveu demais tu tirou o potencial vital desse caldo nutritivo ou coisa parecida. Ele disse, não, ainda dá para ter vida ali. Ainda é um caldo com potencial vital, certo? Só que tem que ter vida para, enfim, se proliferar ali. E ele prova isso fazendo o quê? Ele quebra aqui. Ele quebra, e quando ele quebra, ele permite o quê? Acesso de formas de vida da atmosfera. E os seres vivos entram, se desenvolvem, eles conseguem visualizar eles ali. Então ele foi o cara que deu o checkmate no que a gente vai aceitar como uma biogênese. A biogênese é o que existe. O ser vivo é sempre oriundo de todo ser vivo. Mas qual seria o pensamento então? E de onde é que veio o primeiro? De onde é que veio a primeira forma de vida? Essa é talvez a discussão que a gente vai falar da discussão atual. Então assim, o primeiro ser vivo, que é a nossa discussão atual, tem muitas teorias. As duas, talvez, que a gente fale em complemento, que a gente conhece como sendo a teoria moderna, a teoria sintética, é o criacionismo e a panspermia cósmica. O criacionismo diz que Deus, essa força sobrenatural toda poderosa, fez a vida. Só que o criacionismo tem um grande problema. Isso a gente tem em relatos históricos. O criacionismo, ele nega a evolução. E negar a evolução tem exatamente o porquê. Qual é o porquê? Eu não posso dizer que Deus teria feito algo e que a evolução melhorou. Porque se acreditava que evolução era melhoramento, evolução é mudança. Não quer dizer necessariamente que é pro bem. E o que acontece? Eles não conseguem aceitar que Deus teria feito algo imperfeito. Óbvio que em algum momento a evolução ela ganha força, a evolução ela vira uma verdade, eles até tentam modificar, o criacionismo, eles gostam de falar do design inteligente, que seria Deus que regularia os processos evolutivos, mas enfim, isso não rola. Tem um número de seguidores, a gente sabe o que tem de entidade religiosa envolvida, a gente tem que conhecer. A
gente respeita, mas não é o que a gente vai aceitar. Uma outra teoria que se fala bastante é a história da panspermia cósmica. Talvez numa chuva de meteoros, numa poeira cósmica tenha havido o planeta a vida. Quando a gente fala que a vida veio para cá, tem que tomar cuidado, né? A gente pensa, a vida é oriunda do espaço. Não, mas do espaço onde? Isso também não me explica exatamente de onde é que a vida surgiu, tá? E quando eu tento explicar, daqui a pouco dizendo que nessa poeira cósmica eu tenho elementos que aqui acabam evoluindo e formando exatamente o que a gente conhece como vida, também fica muito vago e fica parecido com a teoria de Oparin. E mais, não vai ter experimento, tá? Mas são as duas teorias que a gente conhece. A gente tem que saber porque aparece em prova, mas o que eles mais cobram? O que, enfim, é presente em toda a prova particular, no Enem, na URGS, tá? É a ideia da teoria sintética, e a teoria sintética ela vai ser cientificamente a mais aceita, porque ela tem experimentação, ou pelo menos a tentativa de um experimento, que é Miller. E a gente tem que lembrar o quê? Da evolução de metabolismo que a gente vai ter a partir do primeiro ser vivo. Essa evolução metabólica, ou a gente pode muitas vezes chamar de sequência de eventos, é algo super relevante também. Tá? Então quer ver? Ó, vamos para outro quadro aqui. A teoria sintética da origem da vida. Então, nessa discussão atual que a gente está querendo explicar de como veio o primeiro ser vivo, tá? A gente vai trabalhar muito, e as questões vão trabalhar muito com o quê? Com a teoria de Oparin e Haldane. Lembrem, eles não fazem a teoria junto, a teoria é muito parecida. Tá? O que nós sabemos? Essa ela tem todo o envolvimento com a formação do nosso universo, onde é um assunto um pouco mais complexo, mas você tem que lembrar que a gente tem um evento, que é o Big Bang. Nesse momento a gente formou o nosso sistema, e exatamente, né, com essa explosão, a gente tem exatamente um corpo celeste, um astro incandescente. E muita gente pensa, sobre isso aí, ó, esse é o Sol, esse é o planeta Terra. Tá? Então é importante que vocês entendam, ó, que eu tenho aqui a Terra, casa de vocês. E tu vai dizer, professor, a Terra ela era um solzinho? Sim. Só que o que aconteceu? Muito tempo, mas muito tempo mesmo, a gente pode estar de repente falando em bilhões de anos, a Terra ela fez o que? Ela perdeu a energia, e ela está irradiando calor para o espaço a todo momento, e ela resfria. Como a gente muitas vezes diz, né, que o próprio Sol está resfriando, só que como ele tem muito mais massa, ele tem muito mais energia, isso vai levar mais tempo. Tá? Mas assim, ó, nós temos a Terra resfriando, e quando ela resfria, a parte que resfria primeiro é a parte periférica. É a crosta que vai resfriar primeiro. A crosta, quando resfria, tá, ela, enfim, vai formar nossa casa, onde a gente vive, por exemplo, hoje em dia, tá? Mas tem um problema, porque dentro tinha muita energia, dentro ainda tinha aquele material, tá, que não era sólido, extremamente energético, que ainda existe hoje, mas na época era muito mais. E essa energia interna, ela faz o quê? Ela vai começar a criar uma pressão sobre a crosta. Então essa pressão que a gente vai ter na crosta é o que vai provocar, né, as nossas erupções vulcânicas. Quando a prova, e a tua prova trabalha com erupção vulcânica, ela vai estar trabalhando com o quê? Exatamente, tá, com a liberação de gases. Então tem que lembrar, os gases que nós tínhamos nas erupções em prova, tá? CH4, metano, NH3, amônia, H2 é o gás hidrogênio e H2O é o vapor d'água. Lembrem, tá? Nós não temos o oxigênio. O oxigênio, para ele existir, pode ter o elemento, mas para ele existir em O2, tu precisa de uma certa estabilidade. E essa atmosfera ela é muito instável. Por quê? Porque tem muita energia. Então tu vai lembrar que a gente vai ter um ambiente, ó, sem oxigênio, uma atmosfera anaeróbica. Tá? E o que gera essa instabilidade? O ultravioleta. Porque se eu não tenho oxigênio, eu também não vou ter ozônio. Muitas descargas elétricas, constantes tempestades e uma alta temperatura. Esses gases que estão sendo liberados a todo momento, eles vão sendo quebrados. Então daqui a pouco, se eles trabalharem, a gente vai dizer, cuidado com as alternativas, tá? Os gases, metano, amônia, hidrogênio, gás hidrogênio e o vapor d'água. Os elementos que eu posso ter, que vêm exatamente na quebra, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E essa mistura de elementos e gases é o que formou a nossa atmosfera primitiva. Essa atmosfera primitiva, passando exatamente muito tempo, ela resfria. E o vapor d'água, quando resfria, o que acontece? Essa água condensa, ela passa do estado de vapor para o estado líquido. E chove. Chove muito, tá? Essa chuva, ela limpa a atmosfera.
Aqui talvez seja onde a gente tem um ponto de discussão entre Oparin e Haldane, né? Porque tem um deles, né, que não me falha, eu acho que é Haldane que fala que tem aminoácidos já na atmosfera e Oparin fala que o aminoácido vem na água. Na verdade, os dois eles estão certos, mas a gente sabe que se forma aminoácido na atmosfera, mas em grande quantidade na água, até pelas reações que a água ela promove, tá? Então a tua prova, se ela for uma prova mais atual, ela vai te dar como opção, né, onde é que surgiu o aminoácido na água. Se não tiver água como resposta, aí tu marca a atmosfera, tá? Mas assim, ó, ela varre a atmosfera e leva carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênios para a água. E na água esses elementos eles se combinam principalmente próximo de rochas quentes e a gente vai formar um aminoácido. Um aminoácido se liga com outro aminoácido, formam-se aquela ligação peptídica e daqui a pouco eu tenho uma cadeia de aminoácidos. Eu vou ter a proteína. Então tem que lembrar que essa proteína é exatamente, ó, o que eu estou falando, tá? Do que, enfim, é o grande componente dos seres vivos, a gente viu isso, por exemplo, em bioquímica, tá? Essa proteína, ela é um filamento, uma cadeia, né, de aminoácidos que vai se enrolar e forma um novelo. É um nozão mesmo, pensa assim. Que a gente sabe e a gente vai chamar de quê? De coacervado. Que olha como é importante, teoria dos coacervados, tá? O coacervado, ele tem por propriedade separar o lado interno do externo. Ele faz o quê? Ele protege o que está ali dentro, ele cria uma configuração interna própria. E ali dentro, sabe-se como, se forma, né? A gente vai ter ali o surgimento de um ácido nucleico. Se fala muito que seria primeiro um RNA, porque tem fita simples, depois um DNA que tem fita dupla. Isso não vem muito ao acaso, a gente sempre vai do simples para o complexo, nesse processo de origem da vida principalmente. Mas aqui, ó, eu sei que em algum momento eu vou ter esse ácido nucleico, eles podem daqui a pouco chamar de protogênio. Esse coacervado mais o protogênio consegue reproduzir. E essa reprodução vai marcar exatamente o momento que a gente tem o surgimento do primeiro ser vivo. Se a gente for pegar dos dias atuais, isso é mais ou menos, né, o que a gente acredita, há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, tá? O que daqui a pouco a tua prova pode perguntar, pô, como é que era o primeiro ser vivo? Eu sei que ele era simples, então ele é unicelular. Eu sei que ele é um procarionte. E óbvio, né? Ele é um organismo anaeróbico. Uma das coisas que daqui a pouco a gente se pergunta quando tem essa explicação é o seguinte, né? Tá, mas por que eu aceito isso? Porque ela é uma explicação que fica mais bonitinha, a gente acredita. E exatamente é o que a gente trabalha, né, com a teoria que vai ser a teoria de Oparin e Haldane, que de algo inorgânico a gente consegue construir algo orgânico. Nós, seres vivos, somos orgânicos, tá? Não é. Né? A gente tem que ir mais um passo e pensar no quê? Primeiro, pensar o porquê que isso aqui é a grande teoria, a teoria sintética, a teoria moderna. E eu vou dizer para vocês já, porque tem um experimento. Ah, prof, o experimento é 100%? Não é. Tá? Mas a gente tem que ter um pouquinho de boa vontade também. E a outra coisa, que talvez seja uma das coisas que interessa bastante, é saber como é que era a questão metabólica desse primeiro ser vivo. Se ele era um autótrofo, se ele era um heterótrofo, quais foram, né, as sequências de evento que a gente teve no nosso planeta. Beleza? Esse é o nosso fechamento, no nosso próximo quadro. Então, o experimento de Miller. Tá? Olha o que acontece. Miller, em 1953, isso é praticamente agora, ele pegou, trabalhou com vidro, ele fez e criou uma campana que era um globo de vidro, comunicou ele com caninhos de vidro com um outro recipiente e fazia, enfim, fechar esse ciclo. Miller trabalha com vidro, Miller ele faz exatamente um isolamento, porque não pode ter contaminação com a nossa atmosfera atual. Miller não está descobrindo nada, ele está só testando o que Oparin e Haldane tinham falado. A gente até hoje em dia fala a teoria de Oparin, Haldane e Miller. Mas por que a gente aceita muito? Porque tem, enfim, uma experimentação. Lembra? A ciência é muito o ver para crer. Tá? Então o que ele faz? Primeiro ele coloca a água naquela parte de baixo e esquenta. Essa água ela aquece, ela vira vapor d'água, o vapor sobe. E chega exatamente naquela campândulazinha. Então ali ele tem vapor d'água, que era o que nós tínhamos na nossa atmosfera primitiva, e tem calor, que é o que nós tínhamos na nossa atmosfera primitiva. Ele introduz ali o metano, a amônia e o gás hidrogênio, que, de novo, ele não está descobrindo, ele está testando, foi o Oparin e Haldane que falaram isso. E ele ainda coloca uns eletrodos, que é tipo aquele dispositivo de acendimento automático de fogão, para disparar umas faíscas, para tentar simular o que, o que foram as descargas elétricas. Ele consegue, em ar, ele vai ter a atmosfera primitiva,
que são aqueles elementos quebrados, carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Tá? Quando ele tem a simulação exatamente do que seria a composição da atmosfera primitiva, o que é o próximo passo? É fazer a chuva, óbvio. Né? Qual é a ideia? Era fazer a chuva. É fazer o experimento passar por um condensador, e esse condensador entra água fria e a água sai quente. Ou seja, esta água ela foi aquecida. Quem aqueceu? O experimento. E se o experimento passou essa energia, o que acontece com o vapor d'água? Resfriou. E se eu resfrio o vapor d'água, o que ele faz? Joga líquido. E faz a mesma ação que a gente acabou de ver na chuva. Limpa a atmosfera, limpa aquele recipiente. Essa água líquida desce até, novamente, esse ponto B. Que agora a gente vai chegar como se fosse uma grande sopa de letrinhas, e as letrinhas são elas carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. É um grande sopão, é o nosso mar primitivo. O que ele faz? Ele faz uma análise aqui. Existem até alguns relatos que dizem que ele achou que o acervado dele não acha, tá? Mas o que ele acha? Com certeza. Por exemplo, ó, aminoácido. O que ele acha com certeza? Aminoácido ligado a aminoácido. Peptonas, por exemplo. Tá? Então, se vocês forem pensar, ele conseguiu ir de algo inorgânico e produzir algo orgânico. O que falta? E por mais que as condições aqui sejam condições bem interessantes, ele não consegue simular a questão temporal. Não dá para simular a questão do tempo. Imagina um experimento de 53. Talvez a vida ela tenha surgido em bilhões de anos, então é impossível. E é por isso, por ser impossível de fazer essa simulação de tempo, que a gente olha para dizer, olha, está valendo. Tá? É por isso que, das teorias, ela tem uma tentativa de experimentação, não é um experimento 100%, não é um experimento completo que realmente comprova como a vida surgiu, mas a gente dá, enfim, esse crédito porque não tem exatamente como ir adiante. Tá? Por isso ainda é uma teoria. Se fosse realmente comprovado de forma experimental, a gente estaria falando de uma lei. Isso não existe em origem da vida. Tá? Uma coisa curiosa é que esses experimentos eles começaram a mexer muito, né, com os cientistas, começaram a se fazer vários experimentos que fossem associados a esse processo. E tem um cara que chama-se Melvin Calvin. E num desses experimentos, alguns dizem que foi ao acaso, outros dizem que foi acidentalmente. O que ele acha? Ele acha essa molécula. Ou seja, ele pegou aqueles gases quebrados e formou C6H12O6. Tinha carbono, tinha hidrogênio e tinha oxigênio. E ele forma quem? Ele forma a glicose. Qual é a grande vantagem de formar a glicose? Por que é interessante formar a glicose? Porque isso me mostra que no mar primitivo poderia existir essa fonte. Que no mar primitivo poderia ter o quê? Exatamente a glicose. E por mais que a gente tenha exatamente processos extremamente simples, que são processos autotróficos, a gente sabe que o mais fácil é consumir. É ser um organismo heterotrófico. Então, a partir de Melvin Calvin, o que a gente considera que daqui a pouco é mais aceito, é a hipótese heterotrófica, onde o primeiro ser vivo ele era um fermentante. A fermentação quebra a glicose, produz, né, o álcool, o CO2 e 2 ATPs. Pouquinha energia, mas gera, enfim, né, o que movia esse ser vivo há 4,5 bilhões de anos. 1 bilhão de anos depois, vai acabando o alimento e a vida tem que criar uma maneira de produzir o próprio alimento. E daí surge o processo fotossintético. E o pessoal fica feliz, peguei CO2 mais água, na presença de luz, produzir o próprio alimento e oxigênio. Só que isso na época não era bom, porque isso liberava um gás tóxico, um gás venenoso. Essa maravilhosa nova maneira de produzir alimento produziu uma grande extinção em massa. Por quê? Porque nós tínhamos um ambiente anaeróbico. E se esse ambiente anaeróbico coloca oxigênio, os seres anaeróbicos não sobrevivem. Então o que acontece? O O2 ele era um efeito colateral, mas esse é o ponto que a gente talvez tenha exatamente essa transformação de um ambiente que é anaeróbico para um que é aeróbico. E ó, passando muito tempo, algumas formas de vida começaram a utilizar o oxigênio. E daí quebravam a glicose com o oxigênio e produzia 38 ATPs, que é a nossa respiração celular. E isso é muita energia. O que a vida fez? Investiu. Investiu o quê? Em aumento de complexidade. Então, é sempre um evento que está nessa evolução de gases, essa evolução do oxigênio, é sempre um evento que está muito coladinho. Tá? A ideia da respiração celular exatamente com o surgimento da nossa célula eucariótica. Certo? O oxigênio ele vai aumentar muito, muito, muito. A gente tem níveis de oxigênio praticamente ao que a gente tem hoje em dia na nossa atmosfera. E acaba se formando ao redor do planeta uma coisa chamada camada de ozônio. A camada de ozônio é um filtro do ultravioleta. E tudo isso, nesse momento, a vida está onde? Na água. E ela não está na água em regiões onde não tem luz.
mas ela está em regiões profundas, onde a coluna de água ajuda a filtrar o ultravioleta. Porque o ultravioleta provoca danos no DNA, nessa vida que estava exatamente surgindo. Então, quando tem a camada de ozônio, a vida ela pode ir da região mais profunda para mais rasa. E vai estar, como a respiração está colada na célula cariótica, vai estar sempre junto esses dois eventos. A camada de ozônio e a conquista do ambiente terrestre. Que são, enfim, né, o que estaria mais próximo dos dias atuais. Eles botam muitas escalas, assim, botam muito gráfico sobre isso. Tá? Eles vão dizer que é a mesma concentração, muito próxima da concentração de oxigênio que a gente tem atualmente. Tá? Então isso aqui é a evolução do metabolismo daquele primeiro ser vivo que a gente tinha formado, que a gente tentou comprovar com o experimento de Miller. Uma das coisas que chama a atenção é o seguinte, né? Que a gente começou o vídeo falando, olha, que a abiogênese não existe, a gente aceita uma biogênese. Mas que a primeira forma de vida, se a gente fala, né, do primeiro ser vivo, ele vem de algo que é inorgânico, ele veio de algo que não vivo. Então, cuidado com essa história de abiogênese. Ela vale? Vale, mas só para a primeira vez. Depois, só a biogênese é o que a gente vai aceitar. Esse é um assunto onde a gente vai ter muita discussão, a gente consegue daqui a pouco, né, achar muitas fontes, cada um querendo criar uma teoria nova, dando uma explicação, né, sobre uma outra possibilidade, mas o nosso foco aqui é sempre as provas, né, o vestibular, o Enem, e o que vai cair nas suas provas, o que vocês têm nos testes, é isso aqui que a gente acabou de ver. Certo, gente? Espero que tenham gostado. Até a próxima.